O estoico antes do estoicismo, Leônidas, o rei que venceu a morte. Muitas vezes as histórias e as obras criam os heróis, mas neste caso, o herói criou a história. E mais que isso, o herói criou, influenciou e foi a própria obra viva. O estoico que nasceu antes do estoicismo, Leônidas. Se diz que Zenão se inspirou nos feitos, na trajetória e na vida do rei Leônidas. Então por isso se diz que o estoicismo nasceu antes de ser pensado, pois foi vivido. O grande rei que inspirou o estoicismo dos grandes filósofos viveu na pele antes de todos o que, e ser estoico por excelência. Muitas vezes as histórias e as obras criam os heróis, mas neste caso o herói cria a história. Mais que isso, o herói criou, influenciou e foi a própria obra viva. Este foi Leônidas de Esparta, o estoico, antes do estoicismo. Se você está procurando uma inspiração real para enfrentar seus desafios, este vídeo é para você. Aqui, a filosofia estoica encontra o campo de batalha. A história se transforma em exemplo e a vida de um rei se torna um manual de coragem silenciosa. Se você sente que o mundo te testa todos os dias, que a pressão aperta, que o caos domina, então respira fundo e fica até o final. Porque Leônidas não era apenas um guerreiro, ele era um espelho daquilo que todos podemos ser quando escolhemos resistir. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos que unem sabedoria, força e propósito. E se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilha. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje, porque às vezes tudo o que falta é um exemplo, para lembrar que é possível vencer, mesmo quando tudo parece perdido. O rei que viveu antes da filosofia. A frase inicial não é uma metáfora. É uma constatação filosófica. Antes de Zenão fundar a Estoa em Atenas, antes que o estoicismo ganhasse forma nas palavras de Epicteto, Sêneca ou Marco Aurélio, Leônidas de Esparta já havia encarnado com cada gesto, com cada escolha, a essência pura da filosofia estoica. Por isso se diz que o estoicismo nasceu antes de ser pensado, porque foi vivido. Leônidas não precisou estudar ética para entender que a virtude é o bem supremo. Ele não precisou debater sobre o controle das emoções para demonstrar a serenidade diante da morte. Ele viveu tudo isso, antes que essas ideias tivessem nome. O estoico que nasceu antes do estoicismo, Leônidas. Essa definição não é apenas uma homenagem, é uma chave de leitura. Um convite para enxergar esse rei espartano não apenas como um guerreiro, mas como um símbolo filosófico. Se Zenão realmente se inspirou em sua trajetória, como apontam certas tradições, então Leônidas é mais que um personagem histórico. Ele é a origem mítica de uma filosofia que moldaria gerações. Ele é a prova viva de que há sabedoria que nasce da ação, e não do discurso, da morte consciente, e não da vida prolongada, do silêncio em face do medo e não da eloquência em tempos de conforto. Leônidas não buscava fama. Em Esparta, a glória era uma consequência, não um objetivo. Seu nome não foi cantado por poetas. Foi gravado na rocha pelas decisões que tomou. Ao assumir o trono, Leônidas não herdou apenas um título, herdou um peso. O peso de ser o último bastião entre o império e a liberdade. E ele carregou esse peso sem hesitar, sem lamentar, sem tentar fugir. Ele não questionou o destino, ele o enfrentou. Como diria o próprio estoicismo séculos depois, não é o que acontece com você que importa, mas como você responde ao que acontece. Leônidas respondeu com coragem, com presença, com sacrifício, e por isso ele inspirou seus soldados. Não por discursos inflamados, mas pelo exemplo silencioso. Não por prometer vitória, mas por prometer dignidade até o fim. Diante da ameaça persa, diante da imensidão do inimigo, Leônidas permaneceu imóvel.
serene. O olhar de um homem que já havia aceitado a morte como um velho amigo. Ele não exigia bravura, ele a oferecia primeiro. E ao vê-lo assim, seus homens entenderam que morrer com honra era melhor do que viver sob joelhos. Leônidas foi o primeiro a entrar e o último a sair. Foi isso que fez dele rei. Não o sangue, mas a escolha. Esse tipo de liderança não pode ser ensinado, pode apenas ser vivido. Por isso, Leônidas é a figura perfeita para entender o coração do estoicismo. Viver com excelência, morrer com propósito. E nesse ponto, ele ultrapassa os próprios filósofos. Porque enquanto muitos escreveram sobre aceitar o destino com serenidade, Leônidas aceitou com espada em punho. Enquanto muitos refletiram sobre a liberdade interior, Leônidas demonstrou que o corpo pode ser cercado, mas o espírito jamais será escravizado. Enquanto muitos citaram que devemos nos preparar para a morte, ele a encarou de frente, sem medo, com os olhos fixos na eternidade. A frase "o estoicismo nasceu antes de ser pensado porque foi vivido" não é apenas um aforismo bonito, é a chave para reinterpretar a história. Para entender que, às vezes, os maiores filósofos não estão nas academias, mas nos campos de batalha. Não escrevem tratados, mas vivem vidas tão intensas que se tornam tratados vivos. Leônidas foi isso. Uma filosofia em carne e osso. Uma tese feita de músculos, lama e sangue. Uma ideia imortal cravada na realidade. E o mais impressionante, ele não buscava isso. Ele não desejava ser lembrado. Ele apenas cumpria o que acreditava ser justo. E esse é o auge da virtude, segundo os próprios estoicos. Fazer o bem, não por reconhecimento, mas porque é o certo. Agir com excelência, mesmo quando ninguém está vendo. Viver de forma reta, mesmo sabendo que o fim será trágico. Essa é a grandeza silenciosa de Leônidas. Um rei que não deixou riquezas, mas deixou um exemplo. Um guerreiro que não venceu no campo militar, mas triunfou na eternidade moral. Leônidas nos mostra que a verdadeira liderança é sacrifício, que o verdadeiro poder é controle interno, que a verdadeira glória é não depender dela. E é por isso que, mesmo séculos depois, mesmo sem ter deixado uma única linha escrita, ele segue inspirando. Porque há coisas que não precisam ser ditas. Precisam apenas ser vividas. E Leônidas viveu como um estoico, antes mesmo do estoicismo existir. A formação brutal, agogê, resistência e o espírito forjado na dor. Leônidas não nasceu rei, e talvez por isso tenha se tornado o rei mais respeitado de Esparta. Em uma sociedade onde a linhagem importava menos do que o mérito, ele teve que provar, passo a passo, que era digno de liderar. Mas em Esparta, provar valor não era questão de discurso ou aparência. Era questão de resistência, coragem, superação da dor. E foi assim, ainda menino, que Leônidas foi entregue a Agogê, o sistema educacional mais brutal já concebido na história antiga. Lá, tudo que não fosse força, firmeza ou lealdade era eliminado. Aos 7 anos, meninos espartanos eram arrancados de suas famílias e lançados em um regime de sobrevivência. Passavam fome de propósito, eram encorajados a roubar. Mas se fossem pegos, eram punidos, não pelo furto, mas pela incompetência. Dormiam em chão frio, calçavam pouca proteção, vestiam-se com apenas uma túnica durante todo o ano. A dor era parte do processo. A humilhação, um método de lapidação. A violência, uma linguagem que todos aprendiam a dominar. A criança que chorasse era desprezada. A que suportasse tudo em silêncio, admirada. E Leônidas aprendeu desde cedo a não reclamar, a não ceder, a não quebrar. Na Agogê, não se treinava apenas o corpo, treinava-se o espírito. A mente era forçada ao limite, a suportar desconforto, a enfrentar medo, a calar os próprios impulsos. A disciplina era a virtude maior. Obedecer
sim, mas acima de tudo, dominar a si mesmo. Aquele que perdesse o controle emocional, mesmo que momentâneo, era visto como fraco. Leônidas absorveu isso não como uma imposição, mas como uma verdade. Começou a enxergar a dor não como inimiga, mas como forja. O sofrimento não como castigo, mas como refinamento. E esse olhar moldaria toda a sua conduta futura. Enquanto outros meninos caíam, ele permanecia em pé. Enquanto alguns imploravam por trégua, ele silenciava. Não por orgulho, mas por escolha. A resistência de Leônidas não era apenas física, era interna. Um controle emocional absoluto que mais tarde, quando a morte estivesse diante de si, faria dele mais do que um rei. Faria dele um símbolo eterno de firmeza. Essa capacidade de suportar o insuportável, de manter a calma mesmo quando tudo à volta desmorona, é uma das colunas centrais do estoicismo. E Leônidas já a possuía antes de qualquer tratado filosófico existir. Em Esparta, a glória estava reservada àqueles que se destacavam em batalha. Mas, curiosamente, o verdadeiro teste vinha muito antes. Vinha no cotidiano da agogê. Cada pequeno ato de resistência era uma afirmação de identidade. Cada provação suportada era uma conquista invisível. Leônidas, nesse cenário, construiu não apenas músculos, construiu princípios. Ele não falava muito, como era a tradição espartana. Suas palavras, quando vinham, eram secas, diretas, firmes. Ele aprendeu que o verdadeiro poder está no gesto, não na retórica. No exemplo, não na persuasão. Na ação reta, não na aparência heróica. Quando finalmente foi reconhecido como apto para integrar o exército espartano, Leônidas não era o mais veloz, nem o mais forte, mas era o mais constante, o mais confiável, o que suportava tudo com serenidade. E foi essa constância silenciosa que o elevou aos olhos dos seus até o trono. Porque em Esparta, reinar não era mandar, era representar o ideal máximo de disciplina, honra e sacrifício. E ninguém encarnava isso como ele. Ele se tornou rei não pelo sangue, mas pela retidão. A formação espartana de Leônidas nos lembra de uma verdade esquecida nos tempos modernos. Não há grandeza sem dor. Não há virtude sem sacrifício. Não há força sem disciplina. Hoje, em uma sociedade que foge do desconforto, a figura de Leônidas nos confronta. Ele nos ensina que suportar é uma arte, que vencer a si mesmo é o primeiro passo para vencer qualquer obstáculo externo, que quem teme o sofrimento nunca conhecerá a verdadeira liberdade. A agogê foi para Leônidas aquilo que a filosofia é para o espírito, uma lapidação diária, implacável, transformadora. Mas diferente de muitos filósofos, ele não teve tempo para escrever suas lições. Elas foram escritas no corpo, nos calos, nas cicatrizes e, mais tarde, nas areias sangrentas das Termópilas. Cada ensinamento vivido por Leônidas naquela infância brutal seria evocado, consciente ou não, no momento em que ele olhou nos olhos de seus homens e disse: "Hoje almoçamos no inferno." Essa frase não foi sobre bravura teatral, foi sobre aceitação estoica, sobre enxergar a morte não como inimiga, mas como conclusão natural de uma vida reta. E essa visão foi plantada na infância, em cada madrugada gelada, em cada noite sem comida, em cada dia de dor. Leônidas foi forjado como se forja uma espada: calor, pressão, martelo. Ele não foi criado para buscar conforto. Foi treinado para suportar tudo o que a vida exige de quem carrega um propósito. E é por isso que, mesmo diante do impossível, mesmo contra exércitos incontáveis, ele não tremeu. Porque a maior batalha ele já havia vencido, dentro de si. Termópilas, estratégia, resistência e morte escolhida. O que faz de uma derrota uma vitória eterna? O que transforma uma morte inevitável em um legado imortal? A resposta está nas Termópilas, um estreito corredor de terra entre montanhas e mar, um gargalo geográfico
onde o destino da liberdade ocidental foi colocado à prova. E foi ali, naquele ponto estratégico, que Leônidas decidiu fazer o impensável: enfrentar o império mais poderoso do mundo com apenas 300 homens. E o mais impressionante, ele sabia que ia morrer. Não era ingenuidade, era escolha, era estratégia estoica. Transformar o próprio sacrifício em símbolo, usar a morte como mensagem. Termópilas não foi uma emboscada suicida, foi um cálculo meticuloso de impacto moral. Leônidas conhecia bem o terreno. Sabia que, naquelas passagens estreitas, os números deixavam de importar. Que ali, um punhado de homens disciplinados poderia conter uma avalanche, mesmo que por pouco tempo. E esse pouco tempo seria tudo. Cada hora de resistência permitiria que as cidades-estado gregas se organizassem, que Atenas se preparasse, que a liberdade tivesse uma chance. Leônidas, ao escolher lutar, não tentava vencer militarmente. Ele tentava vencer simbolicamente. E conseguiu. Quando os persas chegaram, Leônidas não pediu reforços. Não chorou, não fugiu, não se desesperou. Estava calmo, serene, como um verdadeiro estoico diante do destino. Seus homens, ao vê-lo assim, absorveram essa serenidade. Como se a morte não fosse mais um monstro, mas um rito. Como se morrer ao lado daquele homem fosse o maior privilégio possível. E foi. Porque Leônidas não liderava com ordens, liderava com presença, com olhar, com postura. Ele era o primeiro a levantar, o último a dormir. Comia o mesmo que seus soldados, sangrava com eles, caía com eles. Ele não os mandava para o inferno, ele os conduzia até lá e entrava junto. A estratégia espartana em Termópilas é uma aula de vida. Ela nos mostra que, mesmo diante do impossível, há formas de resistir, que às vezes o valor está na escolha de onde e como cair. Leônidas sabia que o recuo era possível, que poderia salvar sua vida, mas não sua alma, não sua missão. Ele entendeu que a grandeza não está em viver mais, mas em viver com significado. E se esse significado exige a morte, então que venha. Ele não buscava o martírio, ele apenas não fugia dele, porque fugir do próprio dever seria a pior das mortes. E há um momento emblemático nessa batalha que resume tudo. Um mensageiro persa chega com uma proposta. Se os espartanos depuserem as armas, terão suas vidas poupadas. Leônidas responde com 2 palavras: venham pegá-las. Não há arrogância ali, há convicção. Há domínio interno, um recado silencioso. Nada que é meu será tomado por submissão. Se quiserem, lutem, mas saibam que não recuaremos. Essa frase ecoou pela história, porque não foi um ato de bravura gratuita. Foi a expressão mais pura da liberdade interior, do controle estoico, da firmeza diante do abismo. Durante 2 dias, os 300 resistiram. Cortaram fileiras inimigas como se fossem 1000. Lutaram com lanças, com espadas, depois com punhos e por fim com os dentes. Quando tudo se partiu, restou o espírito, e ele não quebrou. Mas o momento inevitável chegou. Traição. Um grego mostrou aos persas um desvio pelas montanhas, e então o cerco. Leônidas soube que não havia mais escapatória. Poderia ter fugido, recuado com honra, mas decidiu permanecer. Enviou embora os aliados, permaneceu com os seus, os 300. Aqueles que escolheram ficar, aqueles que compreenderam que há momentos na vida em que não se trata mais de vencer, mas de ensinar. O sacrifício de Leônidas não foi o fim, foi o começo. Inspirou uma revolta, mobilizou as cidades gregas, fortaleceu o espírito de resistência. Se ele tivesse sobrevivido, talvez fosse apenas mais um rei. Mas ao morrer como morreu, tornou-se lenda. E não uma lenda de glória bélica, mas de firmeza moral, de retidão diante do impossível. Sua estratégia ultrapassou a tática, foi metafísica. Ele não queria apenas conter o inimigo, queria eternizar uma mensagem.
que a liberdade custa caro, mas vale o preço, que a virtude não precisa de vitória, precisa de coragem, que morrer com honra é viver para sempre. E essa é a essência do estoicismo. O reconhecimento de que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha, que a morte é certa, mas a dignidade é decisão. Leônidas aplicou tudo isso, não em teoria, mas na prática, na lama, no sangue, no suor. Enquanto muitos falam sobre como viver bem, ele mostrou como morrer bem, e nesse ato viveu melhor que todos. A batalha de Termópilas foi vencida pelo inimigo, mas o mundo foi vencido por seu exemplo. O legado invisível, como Leônidas moldou, filósofos, heróis e homens comuns, 800 palavras. Há legados que se medem em impérios, outros em livros. O de Leônidas se mede em decisões, em silêncio, em posturas. Ele não deixou tratados, não fundou escolas, não teve seguidores que reproduzissem seus ensinamentos em salões filosóficos, mas plantou com sua vida e sua morte a semente que muitos séculos depois germinaria na mente de filósofos como Zenão, o fundador da Estoa. Há quem diga que o próprio Zenão se inspirou nos relatos da vida de Leônidas. Um rei que, ao escolher a morte consciente, mostrou na prática o que muitos passariam a defender apenas na teoria, que a virtude está acima da sobrevivência, que a vida boa não é a mais longa, mas a mais reta. O eco das Termópilas chegou a Atenas, depois a Roma e dali ao mundo, não apenas como lenda, mas como ideia, como arquétipo, como símbolo do homem que domina a si mesmo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveria séculos mais tarde: é possível ser invencível se não se pode ser vencido interiormente. Essa frase poderia ter sido dita por Leônidas, porque é isso que ele foi: invencível por dentro. Nenhum exército foi capaz de fazê-lo hesitar, nenhuma ameaça quebrou sua firmeza, porque ele já havia vencido sua maior batalha, contra o medo. Musônio Rufo, outro estoico notável, dizia que o verdadeiro sábio deve agir de acordo com o que ensina e ensinar através do que vive. Leônidas viveu isso sem precisar dizer uma única palavra. Ele ensinava com cada gesto, com cada escolha, com o olhar firme diante do abismo, com o desprezo pela dor, com a aceitação da morte. Ele não precisava filosofar, ele era a própria filosofia encarnada. E isso é raro, isso é poderoso, porque o mundo está cheio de palavras, mas carente de exemplos. Leônidas moldou não apenas filósofos, moldou guerreiros, moldou líderes, moldou homens comuns que, diante de suas próprias Termópilas diárias, dificuldades, crises, perdas, escolhem resistir, escolhem não recuar, escolhem ser fiéis a algo maior que o medo, porque todo homem, em algum momento, será testado, e quando esse momento chegar, ele terá que decidir ser guiado pela dor ou pela honra. Leônidas nos ensina que é possível escolher a honra, mesmo que isso custe tudo. Na vida cotidiana, a batalha não se dá com espadas ou escudos, mas com boletos, enfermidades, frustrações, traições, desânimo. Cada dia pode ser uma pequena Termópilas, e a postura que escolhemos ter diante disso define quem somos. Aquele que encara o caos com serenidade, que age com retidão mesmo quando ninguém está vendo, que prefere perder com dignidade do que vencer com covardia, esse é, no fundo, um herdeiro espiritual de Leônidas. Porque o que ele deixou não foi apenas uma história de guerra, foi um código de conduta, um manifesto de ação virtuosa. O filósofo Posidônio acreditava que o universo é guiado por uma razão ativa e ordenadora, um fogo cósmico que dá sentido ao caos. Leônidas, ao se manter firme diante do colapso, encarnou esse fogo. Ele não buscava controlar o mundo, apenas dominava a si mesmo. E ao fazer isso, moldava o mundo à sua volta.
Seus soldados, inspirados por ele, tornaram-se mais do que guerreiros. Tornaram-se símbolos. E esse é o maior poder de uma liderança verdadeira: gerar transformação não por imposição, mas por presença. Leônidas se tornou uma presença eterna. Seu nome é repetido até hoje não porque venceu batalhas, mas porque venceu o tempo. Porque o que ele representa transcende culturas. Em cada canto do mundo onde alguém escolhe resistir, onde alguém diz não ao que é injusto, onde alguém prefere a morte à covardia, ali Leônidas renasce. Ele é o patrono de todos os que não se vendem, de todos os que acreditam que caráter não é negociável, de todos que vivem não para prolongar a existência, mas para dignificá-la. Esse é o legado invisível, a corrente silenciosa que liga passado e presente, que transforma um rei morto em guia eterno, que torna um campo de batalha em símbolo de postura diante da vida. Leônidas morreu há séculos, mas seu gesto segue ensinando. E talvez seja isso que nos falte hoje: menos teorias, mais exemplos, menos conforto, mais coragem, menos sobrevivência, mais significado. Leônidas provou que a morte não é o fim quando se morre por algo maior que a própria vida. E é isso que o faz eterno. Não um deus, não um mito, mas um homem. Um homem que escolheu agir com excelência até o último suspiro e por isso continua vivo. Em cada um que escolhe ser firme, em cada um que recusa a submissão, em cada um que diante do impossível diz: venham pegá-las. O rei que venceu pelo exemplo do que e certo. As lanças persas tiraram a vida de Leônidas, mas não conseguiram tocar em seu legado, porque o que ele deixou não foi apenas uma batalha, foi uma postura, uma forma de existir, de resistir, de liderar. Ele não viveu para si, viveu para algo maior. E esse algo maior continua vivo em cada pessoa que escolhe agir com firmeza, mesmo quando tudo à volta desaba. Leônidas provou que a verdadeira força não está no tamanho do exército, mas na clareza da convicção. Que o verdadeiro poder não é comandar, é inspirar. O rei de Esparta não precisou de glória para se tornar eterno. Bastou uma escolha, um gesto, uma entrega total ao que acreditava ser justo. Leônidas nos mostra que a excelência não é para poucos. É para todos que decidem viver com coragem, mesmo em silêncio. Que seguem firmes quando ninguém vê. Que lutam pelo que importa, mesmo que isso custe conforto, status ou aplauso. Hoje, o mundo precisa de mais Leônidas. Não com espadas nas mãos, mas com propósito nos olhos. Com disciplina nos hábitos, com honra nas escolhas. Se você está enfrentando desafios, caos, dúvidas, lembre-se dele, o rei que liderou pelo exemplo, que não recuou, que inspirou milhares apenas com presença. A verdadeira transformação começa quando paramos de fugir e escolhemos resistir. Se você acredita que sua vida pode ser mais do que sobrevivência, então compartilhe este vídeo. Leve essa mensagem adiante. Espalhe a chama, porque o mundo não precisa de heróis perfeitos, precisa de pessoas firmes, e talvez você seja o Leônidas de alguém.